Olá a todos! Na live de hoje nós iremos explorar, analisar os dados do IBAMA. Nossa palestra chama Hack IBAMA Data. Eu me chamo Lucas Barros e pela DataTrain iremos explorar, aprender, se conectar com essas informações. Agora eu faço uma breve apresentação minha. Tenho 43 anos, sou docente universitário, aluno, cientista de dados, nerd, entusiasta de tecnologias, sou participante de diversas comunidades tech e muitos movimentos. Deixo aqui já de antemão meu Instagram, caso vocês queiram me acessar, fiquem à vontade. Essa foto foi tirada na Campus Party do ano passado, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. E nessa oportunidade eu tive o prazer de acessar os dados abertos de refugiados. Mas na live de hoje nós iremos continuar com o tema de dados abertos, porém acessando os dados do IBAMA, do meio ambiente. Antes de tudo, quero passar para vocês uma definição do que seriam os dados abertos. Os dados são abertos quando qualquer pessoa, isso digo nós, você daí da sua casa, que está vendo a live pelo celular ou pelo computador, pode livremente usar, reutilizar, redistribuir, estando sujeito no máximo à exigência de acreditar a sua autoria e compartilhar pela mesma licença. Essa é uma definição da Fundação do Conhecimento Aberto, a Open Knowledge Foundation, OKF. Já deixo aqui para vocês, caso vocês queiram acessar o PDF dessa apresentação, o arquivo que usaremos do Google Colab e também uma imagem do jornal Estado de São Paulo, do dia 14 de agosto, que é onde eu tirei uma foto sobre uma notícia do IBAMA. Eu não quero falar sobre isso agora, mas ainda nessa live eu quero retornar a esse assunto com vocês. Então vamos lá. A Lei de Acesso à Informação, a LAI, ela está descrita no artigo 8 da Lei 12.527 do ano de 2011. E ela traz algumas características básicas para o acesso à informação. Então, os dados eles precisam estar completos, serem primários, quer dizer, o mais granular possível. Eles devem estar atualizados, facilmente acessíveis. Eles podem e devem ser processados por máquina, não exigir qualquer tipo de identificação. Eles têm que ser disponibilizados em formatos não proprietários e livres de qualquer licença, ok? E quando que um dado não é aberto? Quando o dado não está disponível na web, então ele é um dado físico, como um diário oficial impresso, como um processo, como uma tabela, algo que não possa ser acessado por máquina. Dados disponíveis em formato PDF ou imagem, que não são facilmente processáveis por máquinas. Eu sei que vocês vão me dizer que existem hoje diversos scripts que leem imagem e também interpretam PDF, mas não é uma coisa tão fácil de mexer. Que os dados solicitem qualquer identificação do interessado, que seja um dado extremamente desatualizado, e também ele tem que ser não pode possuir qualquer tipo de licença para ser livremente acessado e compartilhado. Motivos para os dados abertos. A sociedade, nós, exigimos uma transparência maior da gestão pública. Uma contribuição da própria sociedade com serviços inovadores. Ainda hoje eu vou citar para vocês um serviço inovador incrível que foi criado já há um bom tempo. Aprimoramento dos dados governamentais, viabilização de novos negócios e o dado aberto ele é obrigatório por lei. São várias. Essa lei que eu comentei agora há pouco é uma delas, é a principal. Agora eu vou citar para vocês os reais benefícios dados abertos. Eles estão divididos em 3 categorias. Desempenho, que é onde a gente tem a melhora na eficiência dos serviços públicos e uma melhora enorme na qualidade dos mesmos. Nós temos a segunda faixa, que seria a economia, que ele desenvolve serviços inovadores e cria novos modelos de negócios
E o social, que é o mais importante, onde ele incentiva uma transparência maior e o conceito de accountability e também uma maior participação da população. Agora, nesse momento, tão esperado por todos, nós iremos lá no Google Colab acessar os dados do IBAMA. Então, deixa eu aqui abrir a minha tela. Então, aqui, ó, estou com o ambiente do Google Colab aberto para todos. O Google Colab é uma ferramenta do Google, que é onde nós conseguimos emular e acessar aos dados. Aqui no caso, eu estou usando o Python, que é uma linguagem que eu mais gosto, e que também que eu tenho uma facilidade maior, mas essa análise poderia ser feita por outras linguagens, como RStudio, como outras linguagens por aí existentes. Eu escolhi o Python, conforme comentei, por já ter uma identificação maior com a linguagem. Vamos lá, agora eu vou conceituar o que seria o IBAMA e, na sequência, o que seria o ato de infração ambiental. Vamos lá, o IBAMA é o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, mais conhecido pelo acrônimo IBAMA, foi criado pela Lei 7.735, de 22 de fevereiro de 89. É uma autarquia federal vinculada ao Ministério do Meio Ambiente. É o órgão executivo responsável pela execução da Política Nacional do Meio Ambiente, instituída pela Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981, e desenvolve diversas atividades para a preservação e conservação do patrimônio natural, exercendo o controle e a fiscalização sobre o uso dos recursos naturais, como a água, a flora, a fauna e o solo. E também cabe a ele conceder licenças ambientais para empreendimentos de sua competência. Agora, a gente vai falar sobre o auto de infração ambiental, que é o nosso objeto de estudo no dia de hoje. O auto de infração ambiental é o procedimento administrativo destinado à apuração e correção de toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente. As infrações ambientais estão dispostas no decreto número 60.342 de 2014 e na resolução SMA número 48 também do mesmo ano, com base na Lei Federal 9.605 de 2008 e decretada pelo decreto número 6.514 de 2008. O ato de infração ambiental é lavrado pela Polícia Militar Ambiental, a partir da constatação de qualquer irregularidade e registra todas as informações referentes à infração ambiental identificada. O autuado tomará ciência do auto de infração ambiental pessoalmente ou por seu representante legal, por carta registrada com aviso de AR ou em uma publicação no Diário Oficial do Estado. A gente começa aqui no ambiente, eu sempre gosto, uma dica que eu dou como docente e como cientista de dados, comentem sempre os códigos de vocês, os bloquinhos, porque aqui no Colab a gente consegue adicionar um bloquinho de código ou um bloquinho de texto. Logo, esse aqui é um primeiro bloquinho de código. A gente vai importar aqui as bibliotecas que nós usaremos nesse script. Nós usaremos a biblioteca de Pandas, a NumPy e a Matplotlib. E eu também estou criando aqui uma instância chamada URL, onde eu irei me conectar ao arquivo CSV do portal de dados abertos que eu escolhi para utilizarmos. Eu deixo aqui embaixo, caso vocês queiram consultar, a documentação oficial dessas três bibliotecas, Pandas, NumPy e Matplotlib. Essas são as principais? São as mais usadas? Sempre me perguntam isso em minhas aulas. Não, existem muitas outras. Mas para a aula de hoje, essas serão suficientes. E para quem quer iniciar nessa análise de dados, você já ter contato com essas três vai te trazer uma bagagem muito grande. Então a gente vai executar o primeiro bloquinho, vocês viram que aqui ficou o número 1 aqui em cima. A gente executa o segundo bloco, que
No caso, eu estou criando o meu data frame, eu estou me conectando a essa URL criada, estou usando o encode UTF-8, por quê? Porque nós temos caracteres especiais no nosso dataset. E o meu delimitador é o ponto e vírgula. Agora, descendo aqui ainda no meu Colab, nós temos acesso ao dicionário de dados. Isso aqui é uma riqueza muito grande e é ótimo a gente poder acessar datasets que possuam dicionários de dados. Eu tenho certeza que você já deve ter ouvido falar nesse termo. Isso é de extrema importância, por quê? Porque ajuda quem vai conectar, quem vai interpretar essas informações e quem vai analisar. Sem isso, seria muito difícil. Após a importação do dataset, a gente vai dar uma olhadinha na quantidade de linhas e colunas do mesmo. Olha lá, o meu dataframe chama df e o comando é super simples, df.shape. Ele tem quase 600 mil linhas e 42 colunas. Isso mesmo, a gente está acessando via internet um conjunto de dados, um dataset, a gente fez essa importação para o nosso script, gerou um dataframe que chama df, e ele tem 597.647 linhas. Muita coisa, né? Sim, muita coisa. Agora a gente vai visualizar as 5 primeiras linhas do dataframe, aquelas 42 colunas, e também as 5 últimas. Olha que simples. Se a gente quisesse mudar e visualizar as 10 últimas, seria super simples. Era somente colocar o numeral 10 entre parênteses. Eu sempre gosto de falar isso em minhas lives, porque tem muitos alunos que perguntam isso para mim, porque o default é sempre ou as 5 primeiras ou as 5 últimas. Agora que a gente já fez essa primeira visualização, vamos ver a estrutura do nosso dataframe. Então a gente começa listando características básicas dos campos, são todos aqueles campos, os seus tipos. E agora vamos nos aprofundar nos detalhes dos mesmos, onde a gente lista qual que é o tipo do campo, se ele possui not null ou não, e todas as outras informações. Desculpe. Agora a gente vai começar mesmo a analisar os dados, a gente vai começar a se aprofundar nesse dataframe que nós geramos. Então, através da sintaxe value counts, eu vou agrupar por o F. O F é o meu estado. Como é que eu sei isso? Como é que eu sei disso? Na verdade, porque é simples. O F quer dizer estado na maioria dos casos. Mas se eu não soubesse assim de cabeça, era somente eu consultar, era somente preciso eu consultar o dicionário de dados que está ali em cima. Então esses são todos os estados vigentes. Ó, então aqui, agora na sequência, nós vamos fazer uma distribuição normalizada em porcentagem. Então, aqui nós contamos os valores e aqui a gente já lista uma distribuição normalizada. E a gente já faz a nossa primeira análise. Então, nós concluímos que Minas Gerais concentra mais de 17% dos atos de infração no Brasil. Reparamos que os estados com os maior número de registros estão pulverizados por todas as regiões. Recomenda-se, então eu estou dando uma recomendação ao IBAMA, órgão responsável, que ele cria uma força-tarefa para atuar em todo o Brasil, para que criminosos sejam punidos e multados. Então, tá vendo? Eu fiz apenas 2 comandos e já tirei uma informação super rica. Agora, dando continuidade, nós vamos investigar agora a informação, vamos listar registros por tipo de infração. Ó. Então, de primeira a gente já vê que desmatamento e queimadas são o que a grande maioria. Dando sequência aqui no nosso código, ó, quase 94% das infrações são de desmatamento. Quase 3% são queimadas. Agora eu volto naquela imagem que eu falei para vocês, que está lá no link do Drive, que foi uma foto que eu tirei do jornal Estado de São Paulo, de uma matéria que diz que em 10 anos o IBAMA perdeu 55% dos fiscais para o combate a crimes ambientais. Então tá vendo? Nós estamos acessando dados abertos e uma semana antes, que hoje eu estou gravando isso no dia 18 de agosto, no dia 14 de agosto, saiu uma matéria no jornal falando sobre isso.
Então uma coisa está conectada com outra. Tá vendo como é que muita coisa faz sentido quando a gente começa a se aprofundar e se interessar por dados abertos? Agora que eu faço uma segunda análise. Na minha segunda análise eu falo que desmatamento representa quase 94% das infrações do IBAMA. É indicado que o IBAMA atue com urgência na mesma, para que os responsáveis sejam punidos financeira e judicialmente, expostos para toda a população, fazendo algo para que tais números caiam de um ano para outro. Agora, nós vamos usar um segundo data frame. Como é que a gente faz isso? Porque nós temos um data frame com o Brasil todo. Agora nós vamos criar um segundo data frame, que é algo que pode ser associado à teoria de conjuntos. Outro dia eu dei essa aula e um aluno perguntou isso para mim, e realmente faz muito sentido em relação a isso. Nós vamos criar um segundo data frame utilizando somente dados de São Paulo. Poderiam ser outro estado? Claro que poderia. Poderia ser o estado de Minas, poderia ser o estado do Amazonas, do Rio Grande do Norte e até do Rio Grande do Sul. Mas eu escolhi São Paulo. Então eu gero esse segundo data frame. Já dou um DF Shape para mim listar a quantidade de linhas e colunas. Então eu tenho 33.554 linhas e eu continuo com as 42 colunas anteriormente. Eu venho aqui, listo as 5 primeiras linhas e agora a gente vai fazer a mesma coisa, a mesma análise por tipo de infração somente para esse data frame de São Paulo. Então, aqui eu já dou uma olhada que nós temos algumas penalidades referentes a pesca, flora, fauna e alguns outros. Agora vamos listar a distribuição normalizada em porcentagem. Então, pesca, infrações relacionadas à pesca, flora e fauna ocupam a sua grande maioria. E agora eu faço uma análise, uma terceira análise. Nota-se que é um número enorme de infrações relacionadas à pesca, mais quase 45%. Recomenda-se que o governo federal, estadual, atue de forma rigorosa em cima da mesma prática abusiva. Agora aqui eu descobri um errinho no meu código que eu vou acertar agora, porque é quase 45%. E por último, eu vou fazer uma representação gráfica dessa informação, que é onde eu vou utilizar a biblioteca Matplotlib, de geração de gráficos. Então eu estou gerando um gráfico de barras horizontais, poderia ser um outro tipo de gráfico para mim representar essas informações. E eu estou pegando somente os 5 itens do meu data frame, tá certo? Então essa foi a parte do Python, usando o ambiente do Google Colab que eu quis mostrar para vocês. Antes de a gente sair daqui, eu vou clicar em File, peço que vocês façam isso também, escolham a opção Save and Pin Revision, que é onde a gente vai salvar todas as alterações que nós fizemos até o momento. Caso vocês sintam vontade de fazer o download desse arquivo, é simples, é clicar em File e escolher a opção download.ipynb ou dar o download do arquivo .py. Isso fica a critério de vocês. Foi só uma dica, eu não pretendo fazer isso no momento, mas fiquem à vontade. Então olha quanta coisa, olha como nós exploramos e como esse dataset é rico e a gente pode tirar inúmeras informações do mesmo. E eu quero que, além de ensinar para vocês, eu quero incentivar vocês a continuarem com esse conhecimento, usando ou o dataset do IBAMA de dados abertos ou um dataset qualquer de dados abertos. Que vocês continuem aprendendo e estudando muito. Agora, voltando aqui à nossa apresentação, eu vou falar de um site que foi recentemente lançado pelo estado de Goiás, que é o site de dados abertos do governo de Goiás. Eu dei uma olhada, tem datasets super ricos, muitas informações, então fiquem à vontade para explorar o mesmo. Aonde que está o link? Está aqui em cima dessas duas imagens. Você baixa o PDF e acessa o mesmo sem maiores problemas. Agora, eu vou dar a dica de 3 sites que eu costumo usar em minhas aulas e nas minhas pesquisas. O primeiro é o Portal da Transparência do CGU. O segundo é o do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
E o terceiro, que foi o que eu usei na aula de hoje, é o dados.gov.br. Claro, fiquem à vontade para consumir e usar outros sites de dados abertos. E se for o caso, postem e publiquem isso para outras pessoas em vossas mídias sociais. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre Data Analytics. Porque agora que a gente acessou essa informação, a gente pode começar a pensar em dois momentos, no passado e no futuro. Nós temos 4 tipos de análises. A primeira é a análise descritiva, que é o que aconteceu, a análise diagnóstica, o porquê aconteceu, a análise preditiva é o que vai acontecer e a análise prescritiva é o que fazer quando acontecer. Então nós temos esses 4 tipos de análise. Isso é de uma riqueza enorme e gigantesca para quem quer trabalhar com dados. Mas eu não falo isso só do cientista de dados, só do estudante e do profissional de tecnologia. Não, muito pelo contrário. Hoje, inúmeras áreas estão acessando dados. Profissionais da área médica, profissionais da área de biológicas, da área de letras, da área de finanças, de diversas áreas. Então eu quero que essa live e esse aprendizado chegue a todo mundo que queira acessar ou aprender alguma coisa diferente e relevante no mercado atual. Relevante por quê? Porque eu compartilho agora com vocês um artigo que saiu no site do Fórum Econômico Mundial que mostra as 10 tecnologias mais discutidas pré-Covid e depois durante a própria quarentena. Nós temos um salto de Data Analytics, que estava em 6º e foi para 1º. Nós tivemos a inserção da telemedicina, que era algo que não existia no quadro anterior. Reparamos que inteligência artificial e machine learning caiu do 2º para o 5º posto. Então, eu indico que vocês acessem esse artigo e leiam, porque é de uma riqueza muito grande. Agora eu vou dar uma dica para vocês, uma série de dicas para vocês, sobre como vocês fazem para continuar buscando informações sobre dados abertos. Vou falar para vocês de uma agência de dados públicos, independente e especializado na lei de acesso à informação, que é a agência Fiquem Sabendo. Eles têm um newsletter super atual, enviado semanalmente, então essa fica a primeira dica. Agora eu vou indicar para vocês 3 personas que atuam com dados abertos. O primeiro é o professor Fernando Mazzanori. Ele dá aula numa faculdade no interior de São Paulo. Eu já tive o prazer de encontrá-lo e de assistir a alguns vídeos deles. Ele tem muitos vídeos e dicas postadas em seus perfis. A segunda pessoa é a Fernanda Campanucci, que ela é diretora executiva daquela Fundação do Conhecimento Aberto. Fiquem à vontade para segui-la. Temos também o Kuducos, que ele é a co-founder da Operação Serenata de Amor, que foi a primeira ferramenta que eu tomei conhecimento que utiliza dados abertos. Pesquisem sobre o mesmo e também até sobre a própria Operação Serenata de Amor. Agora eu vou dar dicas para vocês de como um desenvolvedor júnior evoluir tecnicamente. Eu não gosto muito dessa nomenclatura júnior, pleno e sênior que o mercado acaba utilizando. Mas eu achei esse post bem bacana, por isso que eu sempre que posso compartilho ele em minhas lives e também em minhas aulas. Então são algumas dicas importantes. Ter uma mentoria, contribuir com projetos open source, ter um projeto para chamar de seu, escrever artigos, palestrar, vibrar a cada conquista, participar de uma comunidade de tecnologia. Daqui a pouquinho eu vou dar uma dica sobre uma comunidade bem bacana. Participar de eventos, ter seu próprio portfólio no GitHub, ouvir podcasts e participar nos grupos de Telegram. Essas são as dicas. Caso vocês saibam de outras, compartilhem. Quanto mais a gente ajudar as pessoas, melhor será. Agora eu deixo para vocês uma dica de conteúdo, que é um vídeo do TED. Esse vídeo foi postado em 2019 num evento que fala sobre o governo digital da Estônia. A Estônia é um país bem pequenininho, mas depois que vocês assistirem esse vídeo, com certeza vocês terão, provavelmente vocês terão a mesma sensação que eu tive. Eu tive uma pequena inveja do cidadão, dos moradores da Estônia. O vídeo é bem interessante, fala sobre governo digital. Agora eu vou trazer algumas dicas para vocês.
No final das minhas palestras, eu sempre trago dicas que eu chamo rolê aleatório, que são temas que eu indico, que eu vi, li, ouvi e gostei e gosto de compartilhar. O primeiro deles é um livro, O Mundo que Não Pensa, a humanidade diante do perigo real da extinção do Homo sapiens. O segundo é uma série da Netflix chamada Onisciente. A terceira dica é um livro da Rosana Pinheiro Machado, Amanhã Vai Ser Maior, um livro também bem interessante, super atual. Agora, minhas 4 últimas dicas. A primeira é a comunidade que eu comentei com vocês, é a DataTrain. O site é www.datatrain.com.br. Lá vocês conseguem acessar todos os canais de mídias sociais da comunidade. É uma comunidade super ativa e incentiva todo mundo a buscar conhecimento, se conectar e aprender cada vez mais. Minha segunda dica é um livro chamado Democracia Conectada, de um autor chamado Magrani. Esse livro ele tem licença free, então basta você clicar no link para acessar o mesmo. Esse livro fala sobre cyberdemocracia. Eu até deixo um spoiler para vocês agora, que muito em breve eu pretendo aprender sobre o tema e num futuro muito próximo trazer isso, criar lives, me inscrever em eventos para divulgar sobre o tema. Cyberdemocracia, não confundam com cyberpolítica, que é uma outra coisa completamente diferente. Minha terceira dica nesse slide é o livro Storytelling com Dados. E a minha última dessa aula é um podcast do Internet Lab, que fala sobre transparência e acesso à informação e dados na pandemia. O que eu desejo para vocês é que vocês sejam muito acima da média. Então estudem, se conectem, aprendam, ajudem outras pessoas, participem e contribuam com a comunidade que você faça parte. A minha ideia aqui não é ser um guru, não é ser um super professor, é ser um hacker do bem. Eu deixo aqui para vocês os meus contatos. O meu LinkedIn, fiquem à vontade para me acessar por lá. Meu e-mail, enviem e-mail. Adoro fazer parceria, adoro dar aula, adoro participar de outras comunidades e eu também deixo o link do meu GitHub, tá certo? Muito obrigado a todos.